A história de Abraão é uma das mais profundas e significativas da Bíblia. Transcende culturas e religiões, sendo venerada tanto no judaísmo quanto no cristianismo e no islamismo. Abraão é uma figura que representa a essência da fé e da obediência a Deus. Ele é chamado de pai da fé, porque sua vida foi marcada por uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando parecia impossível que elas se realizassem. Abraão viveu em uma época em que a idolatria estava espalhada por toda a terra, mas ele foi chamado por Deus para ser o patriarca de uma nova nação, um povo separado para o serviço divino. A história de Abraão começa em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera na Mesopotâmia, onde ele vivia com sua família em um ambiente de conforto. No entanto, Deus tinha planos maiores para ele. Deus chamou Abraão para deixar sua terra, sua família e tudo o que lhe era familiar, para ir a uma terra que ele lhe mostraria. Este chamado não foi apenas para mudar de residência, mas para começar uma nova vida de fé e obediência a Deus. Abraão não sabia para onde estava indo, mas confiou na promessa de Deus de que ele seria o pai de uma grande nação e que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa fé e disposição para obedecer sem questionar são as marcas registradas da vida de Abraão. O chamado de Abraão é um dos momentos mais significativos da história bíblica. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade rica e influente na antiga Mesopotâmia, que era um centro de comércio e cultura, mas também de idolatria. Abraão foi criado em um ambiente onde a adoração a vários deuses era comum, mas apesar desse contexto, ele ouviu a voz do Deus verdadeiro que o chamou para uma missão especial. Deus ordenou a Abraão que deixasse sua terra natal, sua família, e fosse para uma terra que ele lhe mostraria. Esta ordem exigia um enorme salto de fé, pois Abraão não sabia para onde estava indo, nem como seria recebido. O que Abraão tinha era a promessa de Deus: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão, então, com 75 anos, respondeu ao chamado de Deus sem hesitar. Ele levou sua esposa, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, e partiu para a terra de Canaã. A jornada de Abraão para Canaã foi longa e cheia de desafios. Ele teve que atravessar vastos desertos e enfrentar perigos como bandidos e tribos hostis. Mas Abraão não estava sozinho. Deus estava com ele, guiando-o em cada passo. Quando finalmente chegou à terra de Canaã, Deus apareceu a ele e reafirmou a promessa de que daria aquela terra à sua descendência. Abraão, em resposta, construiu um altar ao Senhor, estabelecendo um lugar de adoração e reconhecimento da soberania de Deus sobre sua vida e sua jornada. A fé de Abraão foi testada logo após sua chegada a Canaã. Houve uma grande fome na terra, e ele foi forçado a ir para o Egito para encontrar sustento. Durante sua estadia no Egito, Abraão enfrentou um dilema moral quando, temendo pela sua vida, pediu a Sarai que dissesse que ela era sua irmã e não sua esposa. Essa meia-verdade resultou em complicações com o faraó, que ao descobrir a verdade, repreendeu Abraão e o mandou embora do Egito. Este incidente mostra que, apesar de sua grande fé, Abraão ainda era humano e passível de erros e fraquezas. Após seu retorno do Egito, Abraão e seu sobrinho Ló enfrentaram outro desafio. Os pastores de Abraão e os de Ló começaram a ter desentendimentos por causa das terras para pastagem, pois ambos possuíam grandes rebanhos e o território em que estavam não era suficiente para sustentá-los. Abraão, como o patriarca e líder da família, poderia ter escolhido o melhor território para si, mas em um gesto de generosidade e fé, ele deu a Ló a primeira escolha. Ló escolheu a região do Vale do Jordão, uma área fértil e bem irrigada, que parecia ser o lugar ideal para prosperar. No entanto, a escolha de Ló também o levou a se estabelecer perto de Sodoma, uma cidade notoriamente corrupta e pecaminosa. Abraão, por outro lado, permaneceu em Canaã, confiando que Deus cumpriria suas promessas independentemente das circunstâncias. Essa separação entre Abraão e Ló marca um ponto crucial na vida de ambos, demonstrando as diferentes consequências das escolhas baseadas na aparência versus aquelas baseadas na fé e na confiança em Deus. Depois da separação, Deus apareceu novamente a Abraão, reafirmando sua promessa. Ele disse a Abraão que olhasse ao redor, para o norte, sul, leste e oeste, e prometeu que toda aquela terra seria dada à sua descendência. Deus também prometeu que os descendentes de Abraão seriam tão numerosos quanto o pó da terra. Esta foi uma reafirmação significativa da aliança,
mostrando que, mesmo em face da aparente perda, a escolha de Abraão de confiar em Deus e ser generoso seria grandemente recompensada. A aliança de Deus com Abraão é um dos temas mais importantes de sua vida. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, que seus descendentes herdariam a terra de Canaã e que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa aliança foi selada de uma maneira muito especial e solene. Deus instruiu Abraão a preparar um sacrifício de animais, que foram divididos ao meio, conforme o costume da época para selar alianças. Após o sacrifício, Abraão caiu em um profundo sono, e Deus apareceu a ele em uma visão, passando entre os pedaços dos animais em forma de uma tocha de fogo e uma coluna de fumaça. Este ritual simbolizava que Deus estava se comprometendo a cumprir sua parte da aliança, independentemente do que acontecesse. Essa aliança foi acompanhada de promessas que pareciam impossíveis de cumprir. Abraão e Sara eram idosos e não tinham filhos. A promessa de Deus de que Abraão seria o pai de uma grande nação parecia cada vez mais improvável à medida que os anos passavam. Sara, em particular, começou a perder a esperança. Em um momento de desespero, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, uma prática comum na época para assegurar uma herança. Abraão aceitou, e Agar deu à luz Ismael. No entanto, essa decisão trouxe conflitos dentro da família, especialmente entre Sara e Agar. Deus, no entanto, reafirmou sua promessa a Abraão, deixando claro que o filho da promessa viria através de Sara. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Este ato simbolizava a nova identidade e o destino que Deus tinha para eles. Deus prometeu que no prazo de 1 ano, Sara daria à luz um filho, e seu nome seria Isaque, que significa riso, pois Sara riu quando ouviu que teria um filho em sua velhice. Este riso de Sara é emblemático da transformação de dúvida em alegria, e a história de Isaque se tornaria um testemunho do poder de Deus para cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Um dos momentos mais marcantes da vida de Abraão foi sua intercessão por Sodoma e Gomorra. Essas cidades eram conhecidas por sua grande perversidade, e Deus decidiu destruir ambas como julgamento por seus pecados. No entanto, antes de executar seu julgamento, Deus decidiu revelar seu plano a Abraão, dado o relacionamento íntimo que havia estabelecido com ele. Esta revelação colocou Abraão em uma posição difícil, pois seu sobrinho Ló vivia em Sodoma. Abraão, conhecido por sua compaixão e justiça, começou a interceder por Sodoma. Ele se aproximou de Deus com humildade e ousadia, perguntando se Deus destruiria a cidade se houvesse 50 justos lá. Deus respondeu que se houvesse 50 justos, ele pouparia a cidade. Abraão, então, começou a barganhar com Deus, reduzindo o número para 45, depois para 40, 30, 20, até finalmente chegar a 10. Deus concordou que pouparia a cidade se houvesse 10 justos. A intercessão de Abraão é um dos exemplos mais poderosos da oração intercessora na Bíblia. Mostra sua profunda preocupação com a justiça e a misericórdia de Deus e seu desejo de ver o bem prevalecer. No entanto, infelizmente, não havia nem mesmo 10 justos em Sodoma, e as cidades foram destruídas. No entanto, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló e sua família, permitindo que eles escapassem antes que o julgamento caísse sobre as cidades. Este evento revela tanto a justiça de Deus, que não pode deixar o pecado impune, quanto sua misericórdia, que está disposta a poupar e salvar aqueles que são justos. Após anos de espera, a promessa de Deus finalmente se cumpriu. Sara, que estava muito além da idade de ter filhos, concebeu e deu à luz um filho a quem chamaram de Isaque. Este foi um momento de imensa alegria e alívio para Abraão e Sara. O nascimento de Isaque não foi apenas o cumprimento de uma promessa, foi a confirmação de que Deus é fiel e cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Isaque tornou-se o centro das atenções na vida de Abraão e Sara. Ele era o filho da promessa, o herdeiro da aliança que Deus havia feito com Abraão. Seu nascimento trouxe grande alegria, mas também marcou o início de uma nova fase na vida de Abraão, onde ele começaria a ver a materialização das promessas que Deus havia feito tantos anos antes.